Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? De volta Marcinha Santos pelo canal TV Timão, as informações e os bastidores, o dia a dia do Corinthians em destaque, você sempre confere por aqui. Não se esqueça, dá aquela moral pro canal, compartilhando os vídeos. Você chegou agora? Gostou do conteúdo? Inscreva-se gratuitamente, ative o sininho para não perder nada e deixe o seu like. Bora lá, pessoal, vem saber. Galera, continua repercutindo, a vitória do Corinthians, principalmente pela atuação desastrosa da arbitragem. Falando neles, o árbitro da partida, Braulio da Silva Machado, justificou a atitude de expulsar Rodrigo Garro e Antônio Oliveira. Na partida diante do São Bernardo, mais uma vez uma arbitragem no mínimo polêmica. O juiz expulsou o Garro e o treinador do Corinthians. Depois do confronto, o juiz detalhou em súmula o que, na visão dele, aconteceu e os motivos pelos quais as expulsões, segundo ele, foram justificadas. Sobre a expulsão do Garro, na súmula consta o seguinte, abre aspas, por conduta antidesportiva ao persistir em trocar empurrões com o adversário no momento em que a partida se encontrava paralisada. Fecha aspas, detalhou o juiz. Já o treinador do Corinthians, Antônio Oliveira, por sua vez, recebeu cartão vermelho aos 36 da etapa final. Para esta expulsão, a justificativa do juiz foi a seguinte, abre aspas, no momento em que o jogo estava paralisado, expulsei, pelo segundo cartão amarelo, o técnico Antônio Oliveira, ao ser informado pelo quarto árbitro da partida que o referido técnico havia deixado a área técnica e protestado de forma assintosa contra as decisões da arbitragem, proferindo aos gritos as seguintes palavras, foi por causa desse K, ... de bananeira que aconteceu tudo isso, fecha aspas, apontou Braulio. Bom, resumo da ópera. Devido aos cartões, o Corinthians não contará com ambos, tanto o Garro quanto o treinador Antônio Oliveira, na próxima fase, a terceira fase da Copa do Brasil. Ainda sobre a repercussão da partida desta quinta-feira, o Neto, ex-jogador do Corinthians e hoje apresentador, criticou veementemente a atuação de Fagner. Na segunda etapa, o lateral do Corinthians teria dado uma cotovelada no rosto do meia Silvinho do São Bernardo. O árbitro marcou falta e deu cartão para o Fagner. Sobre isso, Neto disse, abre aspas, quando é para defender, defendemos, às vezes uma perseguição de graça. Mas, cara, me explica, para que fazer isso? É inacreditável o que o Fagner pensou e merecia a expulsão, escreveu Neto. O Fagner que coleciona, polêmicas na carreira por conta de alguns lances, entradas um pouco mais duras nos adversários e tudo mais. O comentário do Neto, entretanto, gerou repercussão na torcida do Corinthians, que respondeu ao ex-jogador em sua publicação. Muitos corintianos alfinetaram o Neto por conta das declarações e das palavras dele. E nos comentários aqui, a maioria dos corintianos defenderam a atuação do Fagner. E vocês, o que acham? Quero saber a sua opinião. E ainda sobre a partida de ontem, a atuação aí do Breno Bidon, o que vocês acharam? O garoto jogou bem? E olha só, Antônio Oliveira também falou sobre a participação dele. Abre aspas. O Breno já tinha mostrado essa capacidade. Eu sempre disse que cheguei aqui e não olho a idade. Eu olho o talento, capacidade, caráter, competência técnica e tática. E o Breno tem tudo isso, disse o treinador. E ele chamou o garoto de joia, abre aspas. É uma joia que o Corinthians tem, como outras que, felizmente, o Corinthians tem ajudado a formar, finalizou o treinador. Eu respondi aqui a um seguidor do canal, falou que o Breno Bidon joga muito, concordo, tem muito potencial mesmo, se será um craque ou não, só o tempo irá dizer, mas é um jogador muito, muito promissor, gostei de vê-lo. E ainda, mais um, agora é a vez de Vitor Cantilho processar o Timão. Pessoal, o ex-volante do Corinthians, o Vitor Cantilho, ingressou na justiça com uma ação, um processo trabalhista contra o Timão. O ex-meio-campista pede o pagamento de R$ 2.406.300,44. Segundo o portal ESPN, o Cantilho exige valores, segundo ele, devidos pelo Corinthians, que se referem a FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e multas. A ação ainda contesta verbas rescisórias já pagas pelo Timão, discordando dos valores. Na ação em questão, o Cantilho cobra
R$1.047.679,99 referente ao FGTS de 2021 a 2023, diferença de verbas rescisórias relativa a férias, terço de férias e descontos considerados indevidos, no montante de R$ 614.755,18, multa do artigo 477 da CLT, no valor de R$ 430 mil, e honorários advocatícios da ordem de R$ 313.865,27. Nesta sexta-feira foi marcada a primeira audiência do caso para 23 de abril. Essa audiência será realizada por videoconferência, já que o jogador reside atualmente na Colômbia. E pelo Corinthians, só lembrando, o Cantillo passou por aqui entre 2020 e 2023, participou de 116 partidas, marcando 2 gols e dando 3 assistências no período. Ele deixou o Timão em dezembro do ano passado, quando foi anunciado pelo Junior Barranquilla. E ainda, vaza a imagem do novo manto alvinegro. Tem camisa nova na área, bora lá saber. Pessoal, a terceira camisa do Corinthians em 2024 será preta e branca e terá como temática o combate ao racismo. Nesta sexta-feira, um site especializado em uniformes de futebol vazou a imagem da camisa. Nela aparece o símbolo da Nike, fabricante de materiais esportivos, na vertical. O Corinthians deve lançar o terceiro uniforme entre agosto e setembro desse ano, e ainda a previsão que o Corinthians estreie em breve a nova camisa principal. Pessoal, e para fechar aqui da nossa parte, a vitória do Timão ontem rendeu uma bela grana aos cofres do clube. A classificação para a terceira fase da Copa do Brasil rendeu ao Corinthians R$ 2.205.000. Com isso, somando os valores obtidos pela participação e também classificação na primeira fase da competição, o Coringão atingiu R$ 5.470.000 em premiações. E nós aqui ficamos na torcida, para que o Corinthians vá avançando de fase e, caso seja campeão, pode embolsar quase R$100 milhões em premiação. O valor exato seria de R$ 96.390.000. Eu acredito. E você? Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo levaremos mais informações para vocês. Meus sinceros agradecimentos. Mais uma vez eu peço que você dê aquela moral pro canal, deixando aqui o seu like, o seu comentário, compartilhando os vídeos com os amigos. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se, você não paga nada por isso, e ative o sininho de notificações. A alô da Fiel de hoje para Ildete Ramalho e os sobrinhos Lucas e Aron em Jequitinhonha, Minas. Também o José Martins, Edson Brito, Wilson Silva, Cândido Siqueira, Carlos Cunha, o José Roberto Pinto, de Espírito Santo do Pinhal, interior paulista, o Lopes de São José dos Campos, o César Alvino de Carapicuíba, lá da Coab 5, Claudomiro Conelheiros, todos em Marília, e também o Francisco Galindo. Beijo pra vocês, fiquem com Deus, até a próxima, porque aqui é Corinthians.